Podemos, bem-vindos, podemos iniciar. Hoje, com muita alegria, eu já acendi uma vela laranja pela alegria da presença física de quem está aqui fisicamente, mas também a alegria de você, que talvez vai estar vendo parte dessa aula, e com isso vai estar agregando mais força, somando um potencial ainda maior nesses dias que precisam tanto da nossa presença, que precisam tanto da nossa colaboração. Nós estamos há 2 dias do 9º dia de Av, que é considerado um dia extremamente negativo. Estamos a poucos dias de uma Shabat que se chama Shabat Nashamu, a Shabat do consolo. E eu vou tentar fazer aqui um panorama unindo o máximo de condições possíveis para que, na hora que a gente saia daqui, durante esses dias, quem for fazer o jejum do dia 9 de Av, possa estar com a sua consciência no lugar mais próximo possível da presença do nosso Criador. Existem muitos professores dando aula de Cabala hoje, graças a Deus. E por conta disso, antes da gente iniciar, vale, antes de mais nada, fazer uma reverência para o Rabino Isaac Luria, ele que sistematizou todo o estudo da Cabala, e foi o dia da sua passagem, há 2 dias atrás. E eu penso que o mundo, a gente pode falar de tecnologia. A gente entende que cada nova tecnologia pode transformar completamente as nossas vidas. A gente pensa que hoje tudo é tão rápido, mas a própria luz, né, a luz elétrica, quando ela foi descoberta, vamos imaginar quantas estruturas tiveram que ser construídas fisicamente para receber o potencial daquela luz, para a pessoa poder ter uma lâmpada sendo acesa dentro da casa dela. A revolução que deve ter acontecido nas cidades, né? Para você fazer a troca de uma luz de vela para uma lâmpada. E a partir daí, quanto que o mundo foi transformado. Então, pode até parecer, é a questão da iluminação, a eletricidade na casa das pessoas, mas isso é nada, isso é um grão de areia perto da revolução que aconteceu a partir da possibilidade de você acender uma lâmpada dentro da sua casa. Então, não dá nem para expressar como algo que parecia minúsculo, quantas ondas foram formadas a partir desse ponto. E falar do Rabino Isaac Luria é exatamente a mesma consideração. Porque enquanto a Cabala era algo restrito para pessoas muito idosas, para pessoas que precisavam ser de uma tradição X ou uma tradição Y, quando eu estou falando aqui em termos de religião, e conceitos muito elevados, porque quando a gente estuda a Cabala, eu vou dizer para vocês, quando a gente ensina a Cabala, isso aqui, esse talvez seja o ponto crucial. Que esse talvez, eu imagino que é algo que é uma dificuldade que é enfrentada por muitas pessoas, até por vocês, quando querem verbalizar algo que vocês aprendem e vocês querem levar para pessoas que não entendem Cabala, e vocês querem levar para elas uma sensação que vocês tiveram, mas vocês não conseguem encontrar as palavras. Porque o que acontece no estudo, eu sinto que a minha maior dificuldade é passar por vivências
E como trazer em palavras essas vivências, porque Cabala é uma vivência, a Cabala não é aquela teoria da matemática, 2 mais 2 igual a 4, vezes 2 igual a 8, é uma vivência que está muito além do físico e você quer compartilhar. Só que quando você começa a falar, parece que aquela palavra que você está falando, ela é muito pequena para aquilo que você queria entregar. O pacote que você quer entregar é gigante e aquela palavra está trazendo só uma partezinha daquele pacote. O que o Rabino Isaac Luria fez? Ele conseguiu fazer com que ideias muito elevadas fossem sistematizadas para que ao acontecer esse encontro entre os seres, para que essa linguagem entre o eu e o tu pudesse acontecer, e hoje, em que tantos professores excelentes trazem o assunto da Cabala, isso só está sendo possível por quê? Porque ele disseminou essa lógica de uma forma tangível e compreensível para muitas pessoas. Tem uma dúvida? Eu sempre tive. Qual é a dúvida? Tá pensando, Tá. Maria Kadosh, Isaac Luria e o Leão. Às vezes aí eu tinha, por que os 3 nomes para uma pessoa só? São isso, títulos. Isso. O Santo Leão, Isso. mês de Av, o mês de Leão, o Santo Leão. Então, o Leão, aqui na meditação, a gente falou, a tua dúvida, você vê, são muitos desdobramentos. Mas a sabedoria é um domínio. Eu falei que depois da meditação eu ia falar sobre o domínio, porque o que o leão, o rei das selvas, quer? Ser aquele que tem o domínio do seu reino e da selva. Ele tinha o domínio desta sabedoria e, apesar da sua idade reduzida, ele recebeu a sabedoria da Cabala diretamente do profeta Elias, diretamente do Ari Akadosh, diretamente. Olha, até as coisas se mesclam, porque a centelha da alma de Rabi Shimon Bar Yochai estava no Ari Akadosh. E a centelha de alma de Moshe Rabbeinu está no nosso querido... meu Deus. Isaac Luria? Não, Isaac Luria esse é o nome dele. Ari Akadosh, o Santo Leão, Rabino Isaac Luria, nós estamos falando da mesma pessoa que tem esse nome. Isaac Luria. Rabi Shimon Bar Yochai. É como se a gente estivesse falando de centelhas de almas que vão originando outras almas elevadas, e essas almas chegam até nós através dessas bocas. Então, o que eu estava dizendo, vários professores. Mas o que faz um professor ser diferente do outro? Porque quando a gente está falando, a gente não está simplesmente expressando palavras. Nós estamos aqui, eu estou aqui agora canalizando uma energia, e essa energia que está saindo da minha boca é uma energia que quem está aqui, ou quem está aí, quem está aqui escutando, sente uma similaridade com aquela boca, com aquele sussurro. A sabedoria da Cabala era aquela sabedoria que vinha somente da boca do mestre para o ouvido do discípulo. Não existia internet. Eu só vou escutar aquela pessoa que eu sinto uma vibração, uma frequência, que por algum motivo me coloca perto dessa pessoa. Eu posso uma vez chegar aqui, ver, escutar, não deu liga. Tchau, eu vou embora, não volto nunca mais. Tudo bem, não está certo, não está errado. Mas essa relação entre mestre e discípulo
Você pode ter os mesmos mestres falando exatamente as mesmas coisas. Existe uma relação que vai além da palavra. Ela é uma energia que está sendo trocada. E o próprio mestre só vai compartilhar o ensinamento que está sendo. Quem tá talvez aqui verbalizando, e que vocês passam por isso também, quando vocês querem compartilhar experiências de vocês. Vocês só vão sentir o estímulo, porque quem está puxando aquela energia é o ouvido que está aqui presente. O que vai ser falado? Aquilo que o ouvido tá. Então, existe aqui uma relação de troca gigante. Tem como a gente não reverenciar uma pessoa que conseguiu trazer para nós tanto ensinamento que nos tiram de uma mentalidade robótica, que nos tiram de uma escravidão, que traz para nós liberdade de poder ser quem verdadeiramente a gente é, de poder sair dos enganos, de poder sair das máscaras, de poder sair da ilusão. Isso tudo só por ele. Só por ele. Então, reverência a esse nosso mestre. Vamos voltar. Falar dele a gente vai, né? Eu confesso para vocês que muitas vezes, eu vou dizer, eu escuto muitas vozes dentro da minha cabeça. E eu tenho certeza que essas vozes se manifestam na cabeça de todos nós aqui, porque aqui não tem ninguém mais ou menos. Simplesmente, conforme a gente vai se entregando, esse ouvido espiritual, que vai ter tudo a ver com a próxima semana, mas esse ouvido espiritual, você vê, cada semana nos prepara para a próxima. Então a gente já está aqui preparando o nosso ouvido espiritual para escutar algo que a gente vai falar na semana que vem. E aí nós vamos voltar agora para o consolo dessa semana, para o dia 9 de Av. Então vamos lá, vamos falar hoje o que aconteceu no dia 9 de Av, nono dia de Av. Bom, 2 templos destruídos na mesma data. Como é que pode, né? Como poderia acontecer uma coisa dessas? 2 templos serem destruídos na mesma data. Coincidência. Outro ponto, o consolo, o domínio, o dia 9 de Av, o amor ao Criador, a forma de uma oração, e uma ação que é a ação de implorar. A gente vai mesclar tudo isso. Em primeiro lugar, essa porção. Porção Va'et Hanan, que fala, nós vamos aqui lembrar onde a gente está dentro da leitura da Torá. Nós estamos já no último livro da Torá, que já é o livro da manifestação. Nesse livro, eu não estou mais tendo aqui um interlocutor entre o Criador e o povo hebreu. O que eu tenho aqui é Moisés falando diretamente, ele chama todo mundo do povo hebreu. Miriam já foi, Aaron já foi, todo mundo já foi. Só sobrou essa nova geração e agora ele já sabe que está na hora dele ir. E essa porção começa falando sobre um pedido, Va'et Hanan, como que um tipo de uma oração, como se ele estivesse aqui pedindo para o Criador para que ele possa entrar na Terra Prometida. Eles já estão onde hoje seria a Jordânia, bem próximo ali do Monte Nebo. A Cris
conhece bastante o Montenegro, porque ela já esteve lá muitas vezes. E eu agradeço, porque eu sinto que eu só pude estar lá por causa dela, então obrigada. E ele olha ali a Terra Prometida e ele vai para o Criador e ele implora que ele quer entrar. E se fala que ele rezou 515 vezes pedindo para que essa ordem dele não poder entrar, para que ela fosse cancelada. Então, enquanto na história literal, Moisés está relembrando para o povo tudo o que aconteceu, porque nessa porção, o que ele ainda vai falar? De novo, ele vai, inclusive, falar sobre os 10 pronunciamentos. Ele vai aqui falar a oração do Shema Israel, que a gente fala todos os dias. A oração, uma das orações mais curativas, mais importantes, está sendo falado aqui também. Então, o que nós estamos recebendo de cura nesta semana é uma força como em nenhuma outra. E o dia 9 de Av está aqui, não é à toa. O consolo. Porque aqui agora nós vamos analisar aqui o seguinte. Porque quando ele está fazendo expressando essa história pela segunda vez, relembrando o povo hebreu, aqueles parâmetros que a gente já tem falado. Primeiro, ele não está relembrando, porque quem está lá já não era daquela geração. Então, ele não está só relembrando, é que talvez tem gente que está escutando aquela história, mas aquelas pessoas não vivenciaram aquilo. Eles não vivenciaram. Todos daquela geração já foram embora. Então, para que ele está relembrando? Por que ele está repetindo? Por quê? Para quem que ele está falando? Para você, para mim. Ele está falando para nós. Ele não está falando para aquela geração que já foi, porque aquela geração já foi. Ele está falando para as pessoas que estão aqui agora, com o potencial de manifestar. Porque esse dia 9 de Av, Shabat do Consolo, será que então eu tenho que ter o consolo de eu lamentar tantas coincidências, más coincidências num dia? Então eu preciso ter um consolo, porque então eu vou lá no Muro das Lamentações, que eu nem gosto também de falar Muro das Lamentações, a gente vai lá no Cótel para chorar, para lamentar que o templo foi destruído. Se a gente não aprendesse Cabala, podia até ser, mas quem aprende Cabala sabe que o que nós estamos fazendo aqui? O templo verdadeiro jamais foi destruído. Sim, aconteceram situações, mas aconteceram situações por quê? Porque a gente não soube ter a responsabilidade do uso do nosso livre-arbítrio. Agora, o que é que nós vamos receber aqui de consolo? Porque eu vou dizer para vocês, da minha parte, se eu só olhasse esse lado da história, nossa, o meu consolo ia ter que ser gigantesco. Sabe por quê? Porque veja bem, esse Moisés, coitado, saiu lá do Egito. Meu Deus, teve que enfrentar o faraó. Teve que andar com esse povo 40 anos no deserto. Ficou 40 dias num jejum lá no Monte Sinai para trazer os 10 pronunciamentos. Quando ele chegou, farra total. De novo. Ele espera e sobe lá mais 40 dias no jejum. Me fala o que ele podia ter feito mais e ele não fez.
Agora, se ele, depois de tudo que ele faz, quer entrar na Terra Prometida, se fala que Deus é puro amor, caramba, esse coitado não vai poder entrar. Então, imagina eu, se eu fico pensando nessas coisas, gente, para mim não vai ter consolo, para ninguém vai ter consolo, porque quem somos nós? Porque se a oração dele ninguém escuta, vão escutar a minhazinha oração, as coisinhas que eu quero, que eu gostaria. Então, esse já é o primeiro alerta. O primeiro alerta. Que oração. Que amor. Qual é a missão? Cuidar da saúde ou fazer a correção? Qual é o meio de eu fazer a minha correção? Um deles, cuidar da saúde. Mas este não é o fim. O fim é eu fazer a minha correção e a minha missão, que é resgatar a sujeira que está na minha frente e eu não vejo. E o que a gente se ilude? A gente vive se iludindo, achando que o meio é o objetivo. Da mesma forma que esse rei achou que a missão da vida dele, claro, faz parte. Mas através deste cenário que ele está vivenciando, ele vai, a cada momento, tentar fazer o melhor. Qual é o ensinamento dessa questão? Tudo parece ser verdade, mas na realidade tudo é ilusão. Só tem uma situação que é a verdade. Eu tenho que buscar a minha aproximação com o Criador. Como é que eu vou conseguir reconstruir, corrigir, se eu ficar vivendo com o meu foco só no meio e esquecer do objetivo? Porque veja bem, gente, a gente pode fazer muita poupança, porque nós estamos no mundo físico, a gente quer poupar para se preparar para qualquer situação que não está no nosso controle. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente pode cuidar da nossa saúde para estar saudável. Cuida, para nenhuma situação ficar fora do controle. Precisa. Só que o que é que dá força para na hora que alguma dessas coisas saiu fora do controle que não está, o que vai me dar força para eu continuar no domínio? É a alimentação saudável? É o dinheiro que está lá no banco? É o quê? É essa oportunidade de uma missão. Gente, tem pessoa que veio para o mundo só para fazer uma boa ação em um momento na vida e todo o resto era refresco, maquiagem. Só que como é que eu sei qual é o meu momento? Eu não sei. Mas o que eu posso fazer? Aproveitar todos da melhor forma, o ensinamento do rei. Fazer o que você puder fazer o melhor possível. Os seus filhos vão colocar o seu povo num lugar que talvez não é o que você gostaria, eles vão ter que fazer a correção deles. O povo vai passar por dificuldade, ele vai ter que fazer a correção dele. Cada um vai ter que fazer a sua correção e a sua missão. Qual é o consolo? A luz está por trás de tudo. Quando ele mudou a consciência dele, ele mudou um decreto de morte. Ele ia morrer, ele mudou o destino dele. A gente fala como a Cabala pode mudar o nosso destino. A nossa consciência. Porque o que acontece? Quando a gente está na consciência
da dualidade desses opostos, aonde nós estamos vibrando? O nosso caminho, a nossa jornada vai sempre optar pelo caminho da falta ou da abundância? Quando a gente está no mundo físico, agora, graças a Deus, ok, parabéns. Parabéns. Mas quando a gente está lá num momento que não é o de agora, a gente fica focando na falta. A gente quer guardar, por quê? Porque a gente tem a consciência da abundância ou a consciência da falta? Você está vendo como é uma ilusão? Você vê que sem que a gente precisa parar para pensar. Nossa, eu não quero vibrar na frequência da falta. Mas onde eu fico o tempo todo colocando o meu pensamento? Na falta. E aí o que eu estou atraindo? Falta. Agora, quando eu sei que a luz está por trás, a dificuldade vem. E o que eu faço? O melhor que eu posso. Eu vou fazer a minha parte. Quem sabe a minha correção é agora. Naquele momento, para eu manter o domínio, era nada que eu precisava fazer. Eu fiz. E aí, mudou tudo em volta do meu ser. Moisés implorando. Que oração é essa? Não vai entrar na terra prometida. Olha aqui os exemplos. Olha aqui os ensinamentos. Primeiro, Moisés até o fim vai lutar para fazer e manifestar o máximo de luz que ele puder. Ele vai até o último momento atrás de uma missão de iluminação, de resgatar uma iluminação. Então, ele vai, sim, pedir nessa oração que ele quer mais, assim como nós. A gente não tem que se contentar em momento nenhum com uma situação, porque a gente sempre pode ir além e ser mais. Mas o que vai acontecer se uma alma da magnitude de Moisés entrasse com essa outra geração na Terra Prometida? O que eles iam fazer? Nada. Porque a luz que ele já traz é tão grande. Quem que ia resgatar a centelha na Terra Prometida? Com o brilho de Moisés? Por que a gente faz o estudo da Torá, os 5 livros de Moisés? Por que a gente toda semana faz a leitura? Porque a gente quer entender uma história? Porque nós queremos, através dessa história, despertar dentro do nosso ser condições que vão abrir os nossos olhos para a gente sair fora da ilusão e conseguir cada vez mais chegar perto dessa terra prometida, que não vai ser lá no céu. É aqui, ele está falando conosco. Olha, pessoal, alerta. Vai vir o dia 9 de Ave aí. Daqui a 7 semanas vai chegar o Rosh Hashanah. Vai vir o pacote energético do ano. Alerta, pessoal, as coisas não são à toa, que as coisas acontecem nas datas que elas acontecem. Ele está falando conosco. Se ele viesse conosco, a gente não precisava fazer nada. O que nós temos que fazer agora? Nadar sozinhos. Porque enquanto o sol está brilhando, a gente olha para o céu durante o dia e a gente não vê nem a lua e nem as estrelas. É só quando o sol vai dormir que elas têm a oportunidade de demonstrar o brilho delas. Eu falei sobre o brilho do Adão e Eva. Se não tivesse acontecido o pecado, como que a gente ia conseguir se elevar? Como é que a gente ia conseguir ser mais? Como é que a nossa alma ia ser mais? A gente não pode esquecer que no momento que a gente partir aqui desse mundo físico, a gente não vai virar anjinho. A gente vai sair da forma que a gente saiu.
Se eu tiver elevado a minha alma está mais alta. Se eu não tiver feito a minha missão e eu tiver puxado a minha alma para baixo, sorry, triste, uma vergonha, mas eu tenho uma responsabilidade. Essa ilusão de que todo mundo vai para o céu, um dia, mas o céu que vai ser aqui na Terra, não lá nas nuvens. Nas nuvens está aquela pessoa que não assume a responsabilidade. Essa está total nas nuvens da ilusão. E aí o tempo acaba e não tem mais o que fazer. A gente precisa trazer a iluminação do sol, porque o nosso coração vai refletir o brilho do sol se a gente tiver feito uma conexão. Vaet Hanan implorou. A nossa alma está implorando para a gente fazer a nossa missão e o nosso caminho. E a gente tem que colocar no nosso foco as nossas prioridades. Entender. Eu preciso dos meios. Eu preciso das pessoas. Sejam as pessoas legais ou as pessoas não legais. As pessoas que me deixam tranquila, as pessoas que não me deixam tranquila. Eu preciso. Porque se não fosse isso... Agora, uma coisa eu vou dizer para vocês. As pessoas que fazem o estudo da Cabala de coração, porque eu sei que aqui, pelo amor de Deus, eu não estou querendo dizer, eu estou dizendo aqui pelo nível, o nível que aqui nós não estamos falando em nível, nós estamos falando aqui por um nível espiritual. A pessoa que se dedica para essa sabedoria espiritual, essa pessoa está na frente, puxando, nossa, uma infinidade de pessoas atrás. Porque quem está interessado em escutar esse assunto, acordou. Já percebeu. Precisa ter muito amor. Precisa ter muito amor. Sem amor, não vai. Mas o amor para o Criador, eu expresso. Vou expressar na minha oração, sim. Mas numa oração que está voltada a essa colaboração. Eu querer ir além numa colaboração. Essa busca por essa aproximação. A gente só precisa tirar da nossa face a ilusão para conseguir enxergar o fim e seguir pelo meio que se apresentar, com determinação, para ter o domínio. Obrigada pela presença de vocês. Eu espero vocês na sexta-feira, acendendo as velas dessa Shabbat do consolo. Como é importante a gente se sentir consolado de pensar que a luz nunca vai nos deixar sozinhos e para trás. Só depende do nosso chamado e da nossa ação para a gente seguir firmes e fortes. Shalom. Obrigada. E se você gostou do conteúdo, curte aqui, deixa o seu comentário, deixa o seu like, compartilhe o link. Nós estamos agora chegando em semanas muito importantes, semanas que vão determinar o próximo ano. Quanto mais pessoas vibrando nessa mesma consciência, melhor para todos nós. Shalom. Obrigada.